Bom, gente, eu acho que nós temos, e eu realmente acredito nisso, uma oportunidade histórica de transformar o Brasil num país sério, num país que senta na mesa dos adultos, num país em que a gente não fica só vivendo para trabalhar, escravos das nossas próprias contas, em que a gente tem a capacidade de ter uma imaginação do país onde a gente quer chegar. Num país desenvolvido, num país em que é óbvio que nunca tem como resolver todos os problemas do país e sempre tem problema para resolver, mas que a gente tenha um país rico o suficiente e com problemas domésticos arrumados o suficiente para a gente começar a também mandar no resto do mundo. A também, a nossa opinião, importar. A também a gente ser uma potência mundial, não só do ponto de vista econômico, né, da gente ter capacidade de dar sanção comercial contra alguém. Né, eu lembro recentemente a gente teve o embate aí com o Trump, né, em relação à tarifa. Como é que a gente se defendia das tarifas do Trump? Ah, vamos impor tarifa para eles também. Sim, mas a gente já cobra 60% de imposto de importação. Nós já estamos sancionando sempre qualquer parceiro comercial que a gente está importando. A gente tem o iPhone mais caro do mundo, né? Tem nenhum paralelo. Né? A gente vai retaliar como? Nossa economia não é importante o suficiente para a gente sequer ter o poder de dar sanção econômica. A gente tem que ser rico o suficiente para isso. Para o brasileiro viver bem e para o brasileiro ter o poder para defender o seu próprio interesse do seu país, ter a capacidade de sancionar o americano, o chinês, o europeu. Né? A gente tem que ter a capacidade também de, quando tem uma guerra no mundo, o Brasil precisa ser escutado. A opinião do Brasil importa, a diplomacia do Brasil importa. A gente precisa ter uma capacidade de fazer uma coisa básica, de coisas óbvias, que sempre precisaram ser feitas. Pô, prontuário eletrônico, uma coisa que sim, básico do básico do básico, de eu não precisar passar no mesmo médico do SUS contando a mesma história, fazer o mesmo exame 2 vezes, não ter uma lista de prioridade. Uso de inteligência artificial, a gente tem que entrar na corrida, não tem que copiar o modelo fracassado da União Europeia de tentar controlar antes da gente desenvolver, a gente tem que seguir a China e Estados Unidos, tá na fronteira do conhecimento, e tem que lançar foguete. Tava aí essa semana o Renan conversando com o Sakane, e tem que ter bomba atômica, né? Quer falar de soberania? Né? A Ucrânia jamais teria sido invadida se, quando da dissolução da União Soviética, não tivesse aberto mão do seu próprio arsenal atômico. A Rússia jamais invadiria. Um país que é um nanico comercial, que é um nanico diplomático, importa para o mundo, e a gente conhece por quê? Porque tem bomba atômica. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é nada para a economia mundial, não é nada para a diplomacia mundial, mas tem soberania porque tem bomba. A gente não pode depender dos Estados Unidos, não pode depender de China, não pode depender de Rússia, não pode depender de União Europeia. Nós temos que nos transformarmos no Brasil que a gente tem a capacidade de ser, e não é para ser um projeto de futuro, é para ser um projeto de agora. A minha geração precisa enxergar agora, numa perspectiva de 10 anos, o Brasil sendo um país desenvolvido, um Brasil sendo um país que tem ferrovia decente, que tem porto decente, aeroporto decente, forças armadas decentes, em que 100% do território brasileiro é dominado pelo Estado brasileiro e pelos brasileiros, não por facções criminosas, em que você tem a segurança de que, se tiver um pedófilo, se tiver um estuprador, você não vai precisar, você pessoalmente, matar esse pedófilo ou esse estuprador, porque o seu sentimento de descredibilidade em relação às instituições é tão grande, em que você tem uma certeza de impunidade tão grande, que você sabe que o Estado não vai promover essa justiça. Não, você não vai sequer ter o sentimento de querer linchar ou matar esse cara, porque você já sabe que o Estado vai impor ou uma pena de prisão perpétua, ou de morte, ou de trabalho forçado, que esse cara vai ficar o resto da vida num trabalho maçante para sobreviver dentro da cadeia, ainda pagando uma indenização para a vítima. É esse o Brasil que eu quero viver, é esse o Brasil que eu tô construindo, é esse o legado que eu quero deixar na minha vida, é por isso que a gente fez o Partido Missão, e é por isso que o futuro será glorioso. Cara, sensacional, e você tu era muito novinho, então tu não lembra da Ingesa, né? Não lembro. A Ingesa foi Só lembro de ler. A Ingesa foi a 4ª maior exportadora de armas do mundo em 82. O Brasil vendeu blindado para a Líbia, para a Arábia Saudita, para o Iraque. O Brasil vendeu mais de 2.000 blindados. E em algum momento na balança comercial brasileira, o blindado da Ingesa vendeu mais que café, sabe? Isso é motivo de orgulho, porque esses blindados estão rodando no mundo até hoje. Então o Brasil precisa de uma indústria de defesa, viu, cara? Isso precisa reativar a base de Alcântara também, precisa colocar satélite em órbita, né? E não vejo nenhum partido político falando disso, viu, cara? Isso é mais que orgulho nacional, isso é divisa, isso é emprego qualificado. Agora tu falou de saúde também aí, falou do prontuário. O Missão tem um projeto de educação para o Brasil, cara? Tem um projeto de educação. Eu acho que eu fui presidente da comissão.
Nós temos problema. Primeiro, começa na alfabetização já. A gente não tem indicador de primeira infância, Rodrigo. De 0 a 6 anos de idade é onde se forma 85% do cérebro, né? Tem um prêmio Nobel muito conhecido para quem trata do tema educação, que é o Heckman, que mostra a importância da primeira infância. O Brasil não tem indicador de primeira infância, então a gente não sabe se a creche está educando dinheiro, porque às vezes o governo brasileiro e as famílias tratam creche como depósito de criança. O que importa na creche é vaga, não existe qualidade de creche. Qualidade de creche é a mais limpa, que dá a melhor comida. Não. Tem que ter os brinquedos certos, os incentivos certos, até o número de palavras com que aquela criança tem contato. Uma criança, filha de uma família de classe média, né, tem um vocabulário aos 6 anos de idade com 100 palavras a mais do que uma família, do que um filho de uma família mais pobre, né? Então, começa já no básico do básico que a gente não tem. Depois vai para a alfabetização. Também que, assim, hoje nós temos 50% daqueles que fazem o exame no ensino médio no Brasil não tem a qualidade de português o suficiente para exercer a cidadania. Cidadania, ou seja, metade do Brasil é analfabeto funcional. Mais do que a metade se a gente considerar aquelas pessoas que nunca passaram pelo ensino médio. Então, assim, mais da metade do Brasil não sabe ler, não sabe escrever, não interpreta aquilo que lê. Se você pedir para essa pessoa ler uma página de notícias de jornal, ela não sabe explicar aquilo que leu, né? Então, redução, né? E isso faz sindicato de professor dar pulo de metro, né? Redução de matérias no ensino fundamental para aumentar a carga horária de português e de matemática. Você vai nos Estados Unidos, você vai no Japão, você vai na Alemanha, carga pesada de língua e de matemática no ano inicial. Depois, você aprende outras coisas. A gente quer dar aula do pensamento de Platão pro cara que não sabe ler. A gente quer ensinar etnocentrismo na aula de sociologia pro cara que não sabe fazer uma equação de segundo grau. Então, assim, não adianta ter um monte de sindicato esperneando pra gente tornar permanente a mediocridade que a gente vive. Tem que ter avaliação de professor. Professor, infelizmente, os sindicatos não querem ser avaliados, né? E por quê? Você me desculpa. Eu sou o cara que eu adoro uma avaliação. Eu sempre gostei de fazer prova. Eu sempre gostei de mostrar o resultado do meu estudo, do meu esforço. E de ter um sentimento recompensador de ir bem numa prova. De ter um atestado de que, olha, estudei e fui bem. Talvez até uma necessidade além da conta de precisar ter uma coisa concreta mostrando que eu me dediquei. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça. E quem é bom não tem medo de avaliação, né? É óbvio, pode ter uma ansiedade, um receio, uma insegurança, uma síndrome do impostor, mas é bem avaliado, é premiado por isso. Não tem avaliação externa de professor. Professor formador, isso é uma coisa que funciona muito no Japão, funcionou também em algumas cidades no Ceará. O melhor professor da rede precisa dar aula para os outros professores. Tu citou o Ceará agora, cara. Tu é corajoso, hein? Você tem 40 horas de carga horária de professor, outras 20 do melhor professor, ele não usa fora da sala de aula, ele usa para ensinar os outros professores a ensinar. Tu não tem problema de citar o Ceará não, né, cara? O Ceará é não. PT, o Mano de Freitas. Não, eu não tenho problema de citar política pública que funcionou. E eu vou falar uma Sobral, política... né? Sobral, melhor Sobral. rede de... E eu vou falar uma política pública que funcionou do Ceará, que é o que eles não gostam de admitir o método, né? Mas que é inverter o incentivo que você tem no Brasil hoje. Porque no Brasil, os estados e os municípios que recebem mais dinheiro são aqueles com os piores indicadores. Porque você parte da seguinte premissa, né? Se a saúde está pior, se a educação está pior, aquele município, aquele estado precisa de mais dinheiro para melhorar. Essa política está aí há 80 anos. Nunca melhorou, né? São raríssimas as exceções. Por quê? O efeito é o contrário, é um incentivo perverso. Quanto pior é a administração, mais dinheiro o prefeito recebe. Quanto pior é o estado, mais dinheiro ele recebe. E no Ceará eles fizeram o ICMS educacional. Quanto melhor for a sua educação, quanto mais avanço tiver a sua educação, mais você repassa do ICMS você vai receber. Pô, que legal isso aí, cara. Só que eles não admitem, por ter uma visão de esquerda, de que é um pagamento por melhora de desempenho. Eles dão outro nome, né? E isso precisa ser feito em nível federal e em todas as instâncias, não só na educação, na saúde, na segurança. Para tu guardar essa informação pro resto da vida. Eu fui a Sobral. Sobral tem mais ou menos 260 mil habitantes, se não me engano. É o melhor ensino do Brasil, né? Sobral. Básico. Básico, lógico. E é a 12ª cidade mais violenta do país.
Ou seja, para o cara de esquerda que acha que A educação é a solução. resolve a violência, Lá em Sobral isso não funcionou, viu, irmão? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.